Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O novo céu e a nova terra. Este vídeo é baseado em capítulo homônimo de nosso livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora. Há uma profecia do Cristo no Apocalipse que fala do velho céu e da velha terra que passarão, e da vinda de um novo céu e uma nova terra. Na verdade, esse é um assunto que tem despertado pouca atenção até o momento devido ao estado de materialidade em que vive imersa a mente humana. Nesta questão do novo céu e da nova terra, há toda uma doutrina sobre o fim dos tempos, sagrada em seus fundamentos, que merece ser estudada com as luzes do coração. As Escrituras Sagradas, desde Moisés ao Apocalipse, fazem uma clara distinção entre o céu e a terra que existem hoje e o céu e a terra que existirão depois de um certo acontecimento que se estabelecerá na história do mundo como um autêntico divisor de águas na vida planetária. Que acontecimento prodigioso será esse? É o que pretendemos demonstrar a seguir. O novo céu e a nova terra. Segundo as mais sérias predições de origem superior e a mais clarividente exegética humana, esse acontecimento prodigioso será um tremor e um deslocamento do eixo da Terra no sentido de sua verticalização. Esse eixo imaginário tem hoje uma inclinação de pouco mais de 23 graus, e essa verticalização deverá ocorrer numa época próxima futura de grande tumulto entre as nações, pegando a ciência humana completamente de surpresa e causando enorme assombro a toda a humanidade. A surpresa a que nos referimos não é do tremor e deslocamento do eixo em si, mas da forma abrupta como ocorrerá. Como veremos mais adiante, em vez de usar o termo abrupta, Allan Kardec vai empregar a palavra brusca para caracterizar esse movimento. Essa elevação, que ocorre de forma quase imperceptível ao longo do tempo, começou a apresentar a partir das últimas décadas manifestações exteriores notáveis, gerando fenômenos geológicos, ecológicos e meteorológicos de alcance planetário, como, entre outros, a movimentação mais ativa das placas tectônicas, que são as placas móveis que formam a crosta terrestre, o degelo dos polos e o efeito estufa. Esse movimento está previsto em vários livros da Bíblia, principalmente em Isaías, Ezequiel e Apocalipse, mas
devido à sua linguagem cifrada, permanece de certa forma despercebido da maioria dos consulentes. Não temos procuração dos profetas para apontar de modo concreto e convincente as passagens em que ele está inserido, mas as previsões proféticas revelam que esse movimento será o divisor de águas que separará os céus e terra atuais dos céus e terra futuros, estabelecendo o início, física e espiritualmente falando, de uma nova era para a espécie humana. O mundo, apavorado, irá considerar a Terra fora de órbita, como prevê Nostradamus em seu livro Carta a Henrique II, rei da França. As águas deixarão os oceanos e mares e avançarão sobre os continentes, mudando a geografia do planeta. E tudo isso ocorrerá num momento em que as nações estarão conflagradas numa guerra atômica nunca imaginada, levando o homem a pensar que a subversão universal seja decorrência desses entrechoques atômicos. É a chamada Grande Tribulação que, segundo Jesus, desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. E sobre esse avanço das águas oceânicas sobre os continentes, o Cristo deixou lavrado que nessa época haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Disse mais: os homens desfalecerão de terror diante da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. Vamos agora à chave apocalíptica desse grave problema. Diz o Apocalipse que quando o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a face da terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Aqui, segundo nossa interpretação, se chama de grande terremoto, como nunca houve igual de tão forte e grande, ao próximo tremor e deslocamento do eixo da Terra, e se revelam importantes reconfigurações da geografia do planeta. O Apocalipse se reporta a esse grande terremoto em 3 passagens de suas profecias, e sempre que isso ocorre, ele está se referindo a esse tremor futuro de que será objeto o eixo da Terra, quando então esse eixo apresentará uma oscilação inesperada e súbita. Notem bem, não afirmamos em nenhum momento que o eixo da Terra, nesse grande evento próximo futuro, se elevará abruptamente até atingir o grau zero, completando sua plena verticalização em pouco tempo, como o fazem algumas mensagens de origem mediúnica. O que dizemos é que as profecias apontam para um abalo do eixo do planeta no sentido de sua verticalização. E nós optamos por denominar de tremor ou estremecimento esse abalo,
visto que qualquer sacudidela, por mais leve que seja, causaria imensas transformações na superfície da Terra. E um trepidamento mais amplo certamente extinguiria a vida sobre o globo, o que não se coaduna com a obra redentora que o Cristo vem realizando em prol da humanidade, nem se conforma com suas profecias. Uma verticalização total e abrupta seria um fato profundamente anticientífico. E a ciência, é preciso lembrar a muitos religiosos, também é de Deus e não pode ser excluída de uma análise desse porte. Os cientistas dignos desse nome são missionários que o Pai envia à humanidade, tão importantes nessa área quanto Moisés, Buda e Maomé o foram no campo religioso. A intuição, a inspiração e a fé são elementos essenciais no aperfeiçoamento do ser integral, mas não podem descer à Terra para destruir o que a lógica, a razão e o raciocínio edificaram com tanto sacrifício ao longo dos milênios. A obra de Deus não pode ter por meta devastar a obra do homem. Na verdade, acabamos sendo convencidos de que algo deve acontecer nesse sentido, porque não encontramos nenhuma outra explicação razoável para o grande terremoto a que se refere Jesus, nem para o dilúvio de água também profetizado por ele. Esse evento deslocará de seus lugares todos os continentes e ilhas do globo, gerando uma nova configuração geográfica, chamada de Nova Terra, e proporcionando o início de um novo estágio de evolução para a humanidade, chamado Novo Céu. As informações que apresentaremos a seguir certamente irão acrescentar um pouco mais de certezas à nossa perplexidade. São conhecidos vários movimentos do planeta Terra, sendo os dois mais divulgados em números redondos o de rotação, que a Terra faz em torno de seu eixo em 24 horas, e o de translação, que ela faz em torno do Sol em 365 dias. Kardec registra, em seu livro A Gênese, o seguinte: além do seu movimento anual em torno do Sol, que dá origem às estações, e do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que dá origem ao dia e à noite, a Terra tem um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. Esse movimento consiste numa espécie de oscilação circular que pode ser comparado à de um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Kardec ainda apresenta uma conjectura sobre o dilúvio universal, fato que, segundo seus estudos, é certo que se deu, esclarecendo o seguinte: a suposição mais generalizada a respeito do dilúvio é a de que
uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra. Daí, uma projeção geral das águas sobre a superfície do globo. Se a mudança se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, ao passo que tudo indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. Como vimos, Kardec sugere a possibilidade de ter havido um movimento brusco, uma comoção violenta e inopinada do eixo da Terra, uma espécie de tranco muito forte, quando ocorreu o período diluviano. Diz ele ainda no seu livro A Gênese: as águas violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Vamos agora a um fato ocorrido recentemente e verificado pela ciência, confirmando para os estudiosos sérios desses acontecimentos a possibilidade desse deslocamento do eixo da Terra. De acordo com o noticiário disponível na internet, segundo um estudo preliminar do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, o devastador terremoto de 8,9 graus de magnitude na escala Richter, que abalou em 11 de março de 2011 o Japão, pode ter deslocado em quase 10 centímetros o eixo de rotação da Terra. Esse impacto sobre o eixo da Terra pode ser o segundo maior de que se tem notícia, inferior apenas ao do terremoto ocorrido no Chile em 1960. Isso demonstra que o deslocamento do eixo de rotação da Terra é passível de acontecer, conforme as medições levadas a efeito pelos cientistas italianos. Diante disso, perguntamos nós: se é possível um deslocamento de 10 centímetros do eixo da Terra, por que não um de 20, 30 ou 50 centímetros? Se um deslocamento de 10 centímetros quase destruiu o Japão, no caso de um deslocamento de 50 centímetros, quais seriam as consequências para a humanidade? Eis porque a profecia que aborda esse assunto deve ser levada a sério, visto não se tratar mais de uma predição proferida no vácuo, mas sim de uma informação profética com grande possibilidade de se tornar concreta na hora pré-determinada pelos poderes espirituais que criaram o planeta e o conduzem para uma nova etapa de evolução. Cabe aqui uma pergunta. A profecia confirma que após o grande terremoto haverá uma humanidade feliz na Terra, vivendo finalmente sob o comando de Jesus? Sim, aterrorizada no primeiro momento após a tribulação, mas aclamadoramente feliz logo em seguida. A profecia dirá, inclusive, que após esse evento, o mundo se tornará do Cristo, que passará a reinar soberanamente sobre os corações, nessa nova era de regeneração que será estabelecida na Terra.
Vejamos o Apocalipse em seu capítulo 11. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Nesse contexto, a cidade, com toda certeza, simboliza o planeta. A 10ª parte da cidade que ruiu pode ser a graduação de elevação do eixo. E o fato de, com o abalo, a grande cidade ter se dividido em 3 partes, como vemos em Apocalipse, capítulo 16, verso 19, pode significar que com a submersão de muitas porções de terra, só restaram 3 continentes. Vemos também que com o grande terremoto morreram simbolicamente 7.000 pessoas, ou seja, todos aqueles que deveriam desencarnar, porque 7 em profecia simboliza a completude ou perfeição. Desencarnou assim a porcentagem da humanidade prevista que deveria ser exilada para mundos inferiores, acompanhada pelos milhares de espíritos da esfera invisível que se encontram no mesmo estado de carência expiatória. Houve alegria no céu e aclamação na terra, porque o mundo terreno, liberado agora dos espíritos inferiores do plano físico e do plano invisível, os quais atravancavam a vitória da luz, passou a obedecer espontaneamente ao comando de Deus e do seu Cristo. Jesus, pois, assumiu finalmente o seu trono, ou seja, os corações humanos, e passou a reinar soberanamente. Diz o apóstolo São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, que as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Este vídeo foi confeccionado especialmente para os que acreditam nas profecias, visto que as profecias representam para eles um sinal de Deus, de que salvará o seu povo. Como nós acreditamos pertencer a esse número de crentes em Deus, então vamos ouvir mais algumas profecias. Diz o apóstolo Pedro em sua segunda epístola: os céus e a terra que agora existem têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, que é o dia da destruição dos homens ímpios. Esse dia virá, entretanto, como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa do Cristo, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ouçamos também Isaías, no capítulo 24 de seu livro. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Em decorrência disso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Logo em seguida a esse dilúvio de fogo, ocorrerá também um dilúvio de água, anunciado por Jesus em seu Evangelho, como vimos anteriormente. E esse dilúvio, profetizado por Jesus, ocorrerá principalmente em decorrência da movimentação das placas tectônicas. Existe entre a crosta terrestre e o núcleo do planeta um manto plástico ou semifluido em altíssima temperatura, sobre o qual essas placas deslizam. Porções desse manto são lançadas às vezes pelos vulcões sobre a superfície da Terra em forma de lavas. De acordo com a teoria das placas tectônicas, que hoje norteia as geociências, a crosta terrestre se fragmenta em uma dúzia de grandes placas rígidas e mais de 20 placas menores. Sua espessura varia desde 15 quilômetros no leito dos oceanos a 200 quilômetros ou mais nos continentes. Essas placas se movimentam lenta e continuamente sobre o manto, de 1 a 10 centímetros por ano, ocasionando um contínuo processo de pressão e deformação nas grandes massas de rochas. Esse deslizar das placas sobre o manto, afastando-se ou colidindo-se, gera tensão, provoca sismos, causa a evasão de magma para a superfície através de fissuras, liberando energia. Países como Irã, Turquia, Japão e Estados Unidos sofrem muito com os resultados desses tremores, já que se localizam sobre o encontro de duas ou mais dessas placas. O Brasil, felizmente, encontra-se mais para o centro de um desses grandes blocos e longe das bordas de choque. Por isso, os abalos sísmicos a que está sujeito são quase inexistentes. Além disso, o movimento com o bloco que lhe está defronte, a chamada placa africana, é de afastamento e não de colisão. Com a elevação crescente do eixo da Terra, tal como parece ocorrer atualmente, a tendência é a geração de mais choques e fricções entre as placas tectônicas, com a ocorrência de terremotos e maremotos cada vez mais fortes, constantes e mesmo simultâneos, gerando aquele quadro de final dos tempos anunciado pelas profecias. O novo céu e a nova terra.
Caros amigos internautas, conforme vimos, cientistas italianos afirmaram que aquele forte terremoto ocorrido no Japão em 11 de março de 2011 modificou a inclinação do eixo de rotação da Terra em quase 10 centímetros. Caso a ciência venha a confirmar essa afirmativa, há nela um equívoco que pode ser facilmente esclarecido, visto que o efeito foi tomado pela causa. Não é o terremoto que modificou a inclinação do eixo, mas a elevação lenta e progressiva do eixo é que causou o terremoto, como certamente causará outros mais a qualquer momento, pela dinâmica do processo, preparando o mundo dessa forma para o advento do novo céu e da nova terra. Quem nos fala dessa nova aurora com suave melodia ao coração é o Senhor por meio do profeta Isaías, nos capítulos 51, 65 e 66 de seu livro. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Cerca de 700 anos depois dessa palavra de Isaías, João Evangelista confirma no capítulo 21 do Apocalipse sua palavra com esta nova e inebriante visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E Deus arremata finalmente, nesse mesmo livro do Apocalipse, a multimilenar epopeia evolutiva da humanidade por meio da voz pressagiosa de João Evangelista. E o faz com estas palavras inesquecíveis, que plenificam de consolação e esperança a alma dos verdadeiros adoradores e servidores do Senhor. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E salvo melhor juízo, assim deverá ocorrer, meus caros amigos, com a cooperação dos homens, sem a cooperação dos homens, ou apesar da oposição dos homens. Assim deverá acontecer, por uma razão muito simples. Deus falou.
É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.